Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Episódio de hoje, o olho que tudo vê, o verbo e a Matrix. O olho que tudo vê, há uma mística enorme ao redor deste mito, deste épico, deste conhecimento esotérico, dessa sabedoria por detrás das tradições e algo sob o prisma científico esotérico que elucida essa entidade. O termo entidade é complexo porque ele vem da palavra ente, ele vem daquilo que veio a existir. Então, o que veio a existir de algo. E esse algo, no caso do olho que tudo vê, é uma característica fundamental do espírito que fecunda a matéria. Então, lá atrás há uma força, uma energia, e há uma matéria sendo manifestada, e num dado momento essas duas forças, podemos falar assim, se cruzam e vem então as substâncias e depois os cruzamentos dos raios oriundos dessas duas forças vão dar forma a essa substância segundo um modelo que é a mônada do multiverso nesse caso. E aí nós estamos dentro de um universo e depois disso nós estamos dentro de um reflexo desse universo, onde nós, como pessoas provisórias, fomos criados a fim de que dentro dessa forma, a pessoa agora ganha uma outra dimensão, seja então formatado um piloto para o ser original que surge da mesma grandeza, vamos dizer assim, que o multiverso, que o universo, e que é a fonte de onde tudo provém. Então há três grandezas fundamentais, falando uma linguagem dos gregos antigos, chamada macrocosmo. Platão é o cara que deu umas pinceladas nisso, aprendido lá com os gregos herméticos, lá da herança de Hermes. Então há o macrocosmo, o cosmo e o microcosmo. Nós estamos inseridos dentro de um microcosmo onde várias pessoas foram inseridas pelos seus nascimentos. E uma vez que nós ainda fomos inseridos nesse microcosmo, quer dizer que o último habitante não solucionou o problema. Solucionar o problema é, na verdade, reproduzir os corpos, que seria esse formatar deste piloto que eu estava dizendo antes, que pode então seguir com esse pequeno veículo para fora dessa escola, para fora dessa consequência de erro de grandes cientistas no passado, e aí estamos falando de um passado de 1 bilhão de anos, cientistas são chamados de anjos, etc., e que pode então assim ser corrigido. Este ser está inserido dentro do multiverso, dentro do macro-universo, dentro de um universo planetário, e, no nosso caso, as humanidades são muitas, basicamente 7 tipos, estamos inseridos dentro de uma matrix, junto com outras humanidades também, porque foi um corte cétuplo de uma onda humana divina, então não tem nada a ver com isso, com essa caricatura de ser, embora muito poderoso, que nós somos, mas uma cetuplicidade, um corte cétuplo. Pensa um arco-íris, você corta no sentido vertical, assim, um pedaço no meio desse arco-íris e puxa ele para baixo. E nós somos uma dessas faixas ali, dessas cores, que está nesse recorte, então. E este recorte inteiro dentro da Matrix
nas suas ações, reações, estimuladas pela Matrix e estimulada ainda pela consciência universal lá do macro, do multiverso e do macro universo, etc., sofre então um registro que é natural da substância com que tudo é formado. Então, essa substância, ela tem nome, e até a nova física, que está com 100 e poucos anos, era chamado de éter, éter, etérico, campo etérico, força etérica, éter, átomos etéricos, né? Como esclareceu a Blavatsky. A tabela periódica teria imediatamente o dobro dos elementos se a ciência tivesse adotado isso. E além desse dobro de elementos, há muitos outros ainda desconhecidos. Seja do trabalho, da tradição, do conhecimento esotérico e muito mais da ciência que fez a opção por um caminho concreto, vamos dizer assim, e aí as interpretações do concreto cabem, qualquer uma delas, e as cabe em conjunto neste caso. Esse olho que tudo vê, então, na verdade, ele não é um ser. E ele é também um ser, né? Ele é um ente, né? Ele é um ente, ele é uma qualidade, e essa qualidade ela não pode especificamente ser localizada em um local específico, mas ela pode ser acessada por uma consciência específica que se fez universal, portanto são aqueles que saem da Matrix, e com isso ter acesso ao universo, e aí a multiplicidade inteira nos seus, vamos dizer, 7 vezes 7 milhões de aspectos, cabe nessa fala. Então é possível uma consciência desperta dar uma olhada naquilo que for ali da sua verve, ali que for da sua vibe, aquilo que for do seu estro mais íntimo, olhar no sentido de uma sabedoria. Então o olho que tudo vê, ele não é algo do mal, ele é uma consequência do comprimento de onda em que nós existimos, com as nossas experiências possíveis nesses vários estados de matéria, que não são dimensões, dimensão é outra coisa, mas pelo menos são 7 estados de matéria, confundidos assustadoramente com dimensão. Tem gente que fala em 25 dimensões e tal. Olha, é uma matéria só, com 7 camadas, e o mais sutil, que é a 7ª camada, não se consegue medir com os elementos da primeira camada. Primeira camada nós medimos com os nossos 5 sentidos, não é? Se for algo visual, você pega uma régua ali, pega um pé, né? Pega uma braça, né? Pega um estádio, né? Como eram os antigos falavam, né? Ou pega 1 metro, né? 1 quilômetro, 1 quilo d'água, 1 litro de matéria e por aí vai. Invertendo, vai também. E se chega lá, nessa questão de medir o primeiro estado da matéria, mas o último estado, o 7, e cada um com a sua setuplicidade, então imediatamente nós teríamos 49, é impossível até de se compreender com os 5 sentidos capazes de medir a primeira camada da matéria. Então nós temos inúmeras possibilidades advindas de tudo isso ser uma única energia em várias camadas. E, portanto, o que se chama de dimensão, as medidas, não é? De base, altura, profundidade, né? Essas 3, tridimensão são essas 3. Ficam dentro dessa possibilidade, dessa setuplicidade múltipla em si mesma, né? E o olho que tudo vê está submetido também a essa múltipla setuplicidade, como
uma matéria fundamental aonde tudo o que acontece com o desdobrar dessa matéria, inclusive essa esfera onde exterior, onde nós vivemos, com esse tipo de matéria que foi gerada aqui fora, fica registrado qualquer transformação dessa matéria, seja matéria sutil, seja matéria física, seja matéria acessível ao sentido, seja matéria que não seria acessível nem a sentidos 100 vezes mais sutis do que o nosso. E nem mesmo o sexto sentido, por exemplo, que seria a matéria de fora da Matrix, escapa desse registro. Então, isso é, na verdade, aquele caderninho que o anjo anota tudo que a pessoa faz, né? Tem alguma doutrina aí antiga que fala disso e tal, é uma maneira aí dentro do campo dos mitos de se falar disso. Então, já sabemos que isso é uma consequência da matéria. Algo dessa consequência dessa matéria, nós vamos ver na física, na forma da informação. Então, algo disso a física acessa e chama nos seus conceitos, e um conceito desse é, na verdade, o resumo de diversos elementos, evidentemente, e a física, e avançando principalmente para a física teórica contemporânea, século XXI, né? Nós estamos aí com 24 para 25 anos, desse milênio até, chama de informação. E esse algo que está por detrás, seja da informação, que é um dos aspectos do olho que tudo vê, que a física considera, seja o olho que tudo vê, tudo isso está inserido em algo um pouco mais amplo e complexo, que é chamado de verbo, verbo divino, verbo do início. O verbo do qual se diz que no início, ou primeiro, era o verbo. E do verbo as coisas foram feitas. Então nós podemos ver o espaço completamente vazio, o vácuo onde não tem nada, vácuo esse que é algo do qual nós não temos ideia, mas podemos teorizar, igual lá na física teórica, se dobra esse espaço, né, que é esse mesmo vácuo, que é esse mesmo vão, que é esse mesmo... Se dobra e passa ali entre as dobras fazendo um buraco de minhoca. E você então conseguiu viajar no tempo. Né? Tem alguma ideia que com certeza deve ter algum fundamento. E visto assim tem fundamento, porque se se tem, num dado momento, a capacidade de manipular esse espaço, dobrá-lo, fazer uma perfuração e passar por essa perfuração, você simplesmente viajou no tempo. Tempo e espaço, né, para o nosso conceito, para esse comprimento de onda onde nós atuamos com os nossos sentidos e com um avanço desses sentidos na forma dos nossos equipamentos. É assim que se vê, assim que percebemos isso. Então, algo deste verbo, que é onde está inserida essa qualidade do olho que tudo vê, é também considerado pela ciência e no campo esotérico, isso é algo muitíssimo importante. O verbo pode ser visto de onde nós estamos observando algum elemento, e aí falando da tabela periódica, ou observando algo como sendo uma resultante energética, sutil, e aí a gente não está falando de uma energia que está dentro daquele campo da septuplicidade múltipla a que eu me referi antes. É algo que está completamente fora da percepção capaz às pessoas, aos seres que vivem dentro do comprimento de onda que nós vivemos. Está num estado anterior a isso. Anterior a isso.
Já não nos é possível perscrutar essa múltipla setuplicidade. No caso do verbo, menos ainda, porque ele está num estado anterior ao próprio vácuo, onde ele, o verbo, ativa uma semente e dessa semente o universo vem a existir. Pode ser do jeito que a física conta, dessa forma mítica também que eles contam, não é? Teve uma explosão, e aí no primeiro momento aconteceu isso, no segundo momento, aí no terceiro momento surgiu as partículas, e depois um caldo de partícula, e isso ganhou um movimento, e foi indo, e está em expansão até hoje. Pode ser dessa forma, mas o verbo é que ativa esta semente dentro do espaço, dentro do vácuo, e surge então o multiverso, e lá na frente vai surgir então o universo, e dentro do universo vai surgir o nosso sistema planetário, o nosso planeta, e lá na frente vai surgir, já com 260 milhões de anos, esse é o tempo estimado para essa estrutura genética que está falando aqui, essa que está ouvindo aí, surge então a humanidade. E essa humanidade é evidente que é uma criação de seres poderosíssimos, que nos acompanham, um exército enorme desses seres, dos quais nós temos pouquíssima notícia. Já temos notícia de extraterrestres, que são parte dessa comunidade sétupla de 500 bilhões de seres que nós fazemos parte. No nosso caso, só 10% encarnados, né? Tem 90% aí que está esvaziando lá no campo aí do terceiro, do quarto nível material, né? Chamado também de campo astral, além, mundo dos mortos, etc. Mas o verbo, então, é essa resultante de forças, de qualidades e de ações dessa própria matéria dentro do curso do arquétipo, que é a primeira coisa que o verbo desperta ali, tanto na origem do multiverso, quanto na origem do universo, quanto na origem do cosmo, e podemos chamar de cosmo, nesse caso, o sistema planetário, quanto na origem do planeta, quanto na origem do ser humano original, que é o tal microcosmo do qual nós somos uma enxertia provisória que precisa se fazer permanente, não é? Tudo isso é para que a gente entenda como é que nós liberamos força dessa semente cósmica que está onde está o nosso coração, e com essa força podemos e possamos reconstruir os corpos de evasão, né? Evasão da Matrix. Então, uma vez que o arquétipo é revestido com esse verbo, ele recolhe, então, ou libera, digamos, lá no início, a matéria, e lá na frente ele recolhe a matéria quando vão já se manifestando as qualidades planetárias. Você tem a terra, você tem a água, você tem o ar, e você tem as coisas que surgem na terra, você tem as coisas que surgem na água, você tem as coisas que surgem no ar, e lá na frente vai surgir também vida biológica, e vai ser trazido de fora, e vai ser mesclado, e vai ser, e tudo quanto há que podemos conceituar e até imaginar, com certeza, dentro desse campo de possibilidades, com 500 bilhões de seres aí, boa parte deles, pelo menos 10%, com inteligência pelo menos 100 vezes maior do que a nossa, já foi testado, e já há uma planilha inteira, um conhecimento inteiro dos tipos de genéticas que são fusíveis, né, que podem ser aproximadas e em diversos modelos ou recursos darem origem a um hibridismo também sem fim, podemos dizer assim. Então, essa resultante chamada verbo, ela é vista como um som, como uma cor, como um movimento, e aí nós temos que penetrar um pouquinho nos conceitos e entender que não tem nada parado, né? Se ao redor do núcleo do átomo as coisas estão num movimento assustador, né? Milhares de quilômetros por hora, né? O elétron está ali ao redor, para falar só do elétron, né? Do núcleo ali do átomo. Então não tem nada parado, e tudo isso está emitindo cor, está emitindo som, está emitindo
movimento, e nesses atributos, que são 8, vamos dizer assim, que você tem os 7 que junto forma o passo seguinte dentro daquela escala da setuplicidade, que se divide e se multiplica em si mesma, está lá no hermetismo. Temos, então, essa resultante, que é essa identidade irradiada por cada coisa, por cada elemento da tabela, por uma manga, que é uma junção de inúmeros elementos e etc., né? Muitos deles, no final das contas, nutricionais e etc. E ela está sempre, em qualquer estado que ela esteja, novinha, meia-idade, pronta para ser colhida e para o consumo. Estamos falando de uma manga. Ou depois, se deixá-la deteriorando lá numa fruteira, em qualquer momento ela estará emitindo esta resultante, este som, do qual a física já explora algum aspecto chamado informação. E ela vai emitir também, evidentemente, cada elemento de per si, cada planeta e cada pessoa, algo muito original e especial de si, da sua individualidade possível ou da sua individualidade, se ela já se manifesta, se ela já existe, como no caso, por exemplo, dos animais que aproximam dos seres humanos, que nós adotamos, que vivemos com eles e tal, os que nós não comemos, evidentemente, porque esses coitados. Mas já há algo dessa individualidade, mas individualidade mesmo, quando se fala dessas coisas, quem tem é o microcosmo. Ele é que lá na origem surge como um ser individual. Individualidade é essa provinda da sua mônada, do seu projeto dentro da mente cósmica e dirigida pelo verbo para o seu percurso. E esse percurso de individualidade é um percurso de crescimento do seu ponto de origem para o ponto máximo, que é a própria mente cósmica, que o gerou, que o manifesta, que o mantém. Então, o microcosmo, em seu crescimento natural, progride para um cosmo, que progride para um macrocosmo, que progride para um macrocosmo, vamos dizer assim, ou multi-universo, ou multiverso, melhor dizendo. Essa relação do verbo com a matrix merece um olhar, porque se o caminho do microcosmo, que surge também, como tudo, né, num estado posterior do cosmo, lá na frente, teve lá o vácuo, no vácuo surgiu o mundo infinito, o mundo múltiplo, né, o multiverso, surgiu o universo. Num dado momento no universo surgiu um universo menor, depois surgiu nesse universo menor o micro-universo, aí já estamos falando de bilhões de seres, trilhões de seres, muitos trilhões de seres. E esses seres dão continuidade, então, ali transformando ou revelando, segundo os arquétipos, a matéria dali para frente. E a mítica chama isso de Jardim de Deus. Um grupo de microcosmos, como já dissemos, caiu, guiado ali pelos cientistas que trabalhavam com eles, para dentro da estrutura da matéria. E aí surgiu essa unidade reflexiva, constante, chamada Matrix, essa holografia reflexiva, que cada vez fica mais complexa, porque cada vez nós jogamos mais coisa inconsciente nela e cada vez com mais impedância para falar de som, estamos falando do verbo, né? E cada vez com mais força, e cada vez percorrendo os ciclos antigos e cada vez com menos desconfiança, cada vez mais pueril, cada vez mais irresponsável.
Agora estamos lidando aí com as forças nucleares, né? Já tem um tempinho, já aconteceu isso no passado, evidentemente. E já aprendemos, né? Quem não aprender do passado será punido no futuro. E as outras comunidades estelares estão de olho no nosso planeta, já tem uma data já. Porque irresponsavelmente começaram a balançar o sistema inteiro com o desdobramento da nuclearidade de certos elementos. A priori, os elementos piores, os mais pesados, né? Porque é mais fácil e tal. Ninguém quer fazer isso com o ouro. Aí seria legal, né? Mas não olharam nessa direção. Como não olharam, não fizeram. Igual o cara que não olha a terra, não planta, né? O cara que só olha a terra ali, só planta ali. Se o cara olhar a terra lá, ele planta lá, né? Igual estão plantando na África, estão levando aí, né? E plantando lá. Mas, neste caso específico do verbo dentro da matrix, ele, pela sua natureza, permeia também a própria matrix. E por uma qualidade de si mesmo, que é o olho que tudo vê, também vê tudo o que está na matrix. Então, quando nós nos associamos a Atman, a essa força nuclear que está no nosso coração, que é da mesma natureza que a mente cósmica, nós temos acesso tanto ao olho que tudo vê, tanto ao verbo, tanto quanto ao projeto inicial, e este alinhamento é que faz a recuperação daquele problema lá dos cientistas cósmicos que, ao nos conduzir, ou ao conduzir seus experimentos com várias humanidades, entre elas a nossa, gerou essa problemática de nós ficarmos presos no aquário que está no fundo do rio. O aquário é de vidro, é transparente, a gente vê tudo, acha que está interagindo com tudo, mas, no entanto, entre nós e o aquário há essa holografia que reflete intensamente, full time, tudo que nós fazemos para cima de nós mesmos. E quando se fala de libertação, se fala de unificação, se fala de verbo divino, estamos falando de nos libertar da Matrix, em suas duas qualidades. A primeira qualidade é a chamada morte, porque tem mesmo vencimento, tem... O corpo ele é gerado por um grupo de seres que tem ali a propriedade, uma fraternidade que tem a propriedade sobre isso e cede gentilmente para que isso seja usado no nosso mundo e também no nosso planeta, com as características que nós sabemos quais são da nossa humanidade, para esse uso que é, na verdade, o microcosmo, que é o verdadeiro protagonista, passar através de nós e junto conosco, de preferência, essa experiência aqui na matéria, e nós estando de posse de algo dessa sabedoria universal, nós vamos colar no microcosmo e colar nessa semente, nessa força poderosa no seu centro. Onde está o seu coração, está o seu tesouro, e vamos colar nesse tesouro, permitir que essa força reconstrua os nossos corpos, reconstrua a nossa consciência, reconstrua o nosso entendimento, e associados novamente com o verbo divino, de posse do olho que tudo vê, a coisa já virou outra coisa. Podemos, então, perceber o caminho, ler o roteiro, esse é o termo usado pelos antigos. E lendo o roteiro em grupo, nós podemos somar força para evadirmos da Matrix. Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Consuma o nosso conteúdo, vá ouvindo, tem que ouvir várias vezes. Ao dormir, durma pensando nisso. Nós nos reunimos durante o período de sono, nisso que é, segundo Krishna, lá no Bhagavad Gita, o épico hindu, o grande manual científico esotérico dos hindus, o entretenimento mais inteligente, o entretenimento superior. Una-se conosco, compartilhe com quem tem a ver, dê seu like, inscreva-se, comente, ajude o canal.